Assim, a gente sabe, né, que essa doutrina do juízo investigativo, ela basicamente, ela não é considerado algo sério, né, levado a sério por nenhum teólogo não adventista. Né, os teólogos não adventistas, eles batem o olho nessa doutrina e falam, meu, heresia, né, isso aqui é seita, né, imediatamente. Porém, vários teólogos adventistas também passaram a acreditar dessa maneira, a ver que tinha algo de errado, né, nessa história aí. Então, assim, alguns dos nomes, né, que se levantaram publicamente, grandes nomes, tá, que já eram nomes reconhecidos na igreja adventista, mas que depois resolveram se levantar contra essa doutrina, né, foram, por exemplo, D.M. Kenwright, cara que eu recomendo que vocês comprem o livro dele, Raymond Cottrell, muito bom também, W.W. Fletcher, tá, Desmond Ford e Dale Ratzlaff. Todas essas pessoas foram peças-chave para a exposição pública desse falso ensino, tá? Agora, o que acontece? A Igreja Adventista ela não costuma, né, ficar muito feliz quando alguém se levanta contra as doutrinas dela. Muito menos quando alguém que está dentro da igreja, né? Então, assim, olha só o que aconteceu, por exemplo, com o Dr. Ford. Não, peraí, antes do Dr. Ford, vamos falar sobre o Dr. Raymond Cottrell, tá? Esse cara foi chamado pela Igreja Adventista para escrever o comentário bíblico da igreja em 1952. Esse é um projeto muito sério. Somente os teólogos mais top, né, da igreja, os caras mais realmente fortes ali, são chamados para fazer esse tipo de coisa. Então, ele foi convidado, esse cara passou mais de 15 mil horas estudando a Bíblia, tá, para fazer esse comentário bíblico, até que um belo dia ele chegou em Daniel 8,14. E aí, meu amigo, ele se deparou com um problema, um problemão, né? Aí a exegese de Daniel 8,14 não batia com a doutrina adventista do juízo investigativo. E ele olhou aquilo e falou, e agora? O que eu vou fazer? E ele estudava e não batia. Ele teve uma ideia. Ele convocou 27 dos melhores teólogos da igreja adventista da época, eram chefes de departamento, né, da instituição, especialistas no hebraico, tá? E jogou para eles o problema. Falou, e agora? Não está batendo esse negócio aqui. O que vocês me dizem? Ok. Voltou para ele em uníssono, o seguinte relato. Olha o que eles escreveram para ele numa carta. Esses 27 teólogos. Não existe, abre aspas, não existe nenhuma base linguística ou contextual para a interpretação tradicional adventista de Daniel 8,14. É isso mesmo. Esses 27 maiores teólogos da igreja adventista escreveram isso de volta para o Dr. Cottrell. E agora? E agora que coisa apertou, né? O que vai fazer? Ligou o presidente, falou, senhor presidente da Conferência Geral Adventista, né? Senhor presidente, estamos com um pequeno grande problema. Que foi? Amiguinho, não tá batendo esse negócio de Daniel 8,14 aqui não. E não sou só eu que estou dizendo. Tem mais 27 teólogos, os melhores que a gente tem, que estão dizendo que não bate. Quer que eu leia para você o que eles falaram? Não precisa. Não, eu vou ler. Não existe nenhuma base linguística ou contextual para a interpretação tradicional adventista de Daniel 8,14. Agora que você já falou, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? O presidente disse e ele fez. O que ele fez? Ele reuniu um comitê chamado Comitê de Daniel. Entre 1961 a 1966, esse pessoal se encontrou num lugar secreto, porque era para ser secreto, né? Mas claro que essas coisas acabam sempre aparecendo. E esse povo se reuniu ali durante todo esse tempo, tá? Com o objetivo de anular qualquer tipo de pensamento dissidente a respeito da doutrina do juízo investigativo. Que foi que aconteceu?
eles não conseguiram chegar num acordo, porque obviamente não batia a doutrina, né, com a Bíblia. E aí, o que eles fizeram? Debandaram o comitê, rasgaram qualquer tipo de relatório, não teve relatório oficial sobre isso, foi como se aquela reunião nunca tivesse acontecido. Ele falou, ó, cada um vai para sua casa, esquece que isso aconteceu, vamos seguir nossa vida. Só que tem um problema. O Dr. Raymond Cottrell não engoliu essa história. Isso aí não caiu muito bem para ele, não. O que ele fez? Ele passou a vocalizar publicamente, tá, a discordância dele a respeito dessa doutrina. Então ele é um dos caras que, de fato, encarou ali a instituição e começou a dizer que aquilo ali estava errado, né? A Igreja Adventista não mandou ele embora. Ele foi talvez o único cara público conhecido que não foi mandado embora, mesmo da igreja, mesmo vocalizando publicamente tudo o que ele pensava a respeito dessa doutrina. Porque será, né? Porque esse cara sabia de muita coisa. Esse cara estava no comitê de Daniel, então para a igreja era melhor manter ele quietinho, manter ele ali mesmo falando, deixa ele falar, mas não vão mandar ele embora para a coisa não estourar pior. E foi isso que eles fizeram. Tudo bem, agora, teve um outro cara chamado Desmond Ford, Dr. Ford, ambos são PhDs, né? O cara que vira PhD é difícil ele não saber da verdade, tá? Então, assim, ou ele sabe, tá quietinho ali na dele, ou ele sabe e começa a falar, tá? O que aconteceu com o Dr. Ford? Num belo dia, num seminário na Pacific Union College, uma universidade bem conhecida adventista, esse cara resolveu falar o que ele de fato pensava sobre essa doutrina, publicamente, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o nosso amigo se meteu num grande problema, tá? A igreja resolveu criar uma espécie de corte adventista, né? Tipo uma santa inquisição, assim, adventista, para julgar esse cara. E eles chamaram isso de Comitê de Glacier View ou Sanctuary Review Committee, tá? Eles reuniram ali várias pessoas né, muito importantes na época para a igreja, para julgar se o que o Dr. Ford estava dizendo era verdade ou não, mas era mais para julgar a pessoa dele do que para julgar a doutrina em si, né? Porque já tinha acabado de acontecer uma reunião a respeito da doutrina e eles não chegaram em lugar nenhum. Então eles, não, vamos fazer um comitê aqui, vamos se reunir a respeito desse cara aí, Dr. Desmond Ford, australiano, altamente respeitado. Esse cara escreveu, ele se preparou muito bem, tá? Dr. Ford se preparou muito bem com um relatório de quase 1000 páginas a respeito do assunto, mas coisa ninguém leu, praticamente ninguém leu, tá? Que foi no comitê. E um dos seus únicos defensores, adivinha quem que foi? Dr. Raymond Cottrell, que estava lá. Tá? Tentou argumentar em favor ali do Dr. Ford, mas não obteve sucesso. Pra vocês terem uma ideia de como é pesado esse negócio na igreja. 2 caras de peso ali, tá? E a igreja, não vamos aceitar. Que eles chegaram? Qual foi a conclusão que eles chegaram no final dessa história toda? Dr. Ford, o senhor tem 2 opções. Ou o senhor vem publicamente e nega tudo que você disse a respeito da teoria da doutrina do juízo investigativo, ou, infelizmente, você vai ter que, né, você vai ter que ser demitido, né? E aí, o Dr. Ford, que era um cara muito honrado, ele morreu ano passado, 2019, ele disse, não, eu não vou fazer isso, eu não vou publicamente contra a minha consciência, estão malucos? Façam o que vocês acharem melhor. E, de fato, eles demitiram ele, tá? Demitiram o Dr. Ford ali da igreja. E isso teve consequências catastróficas para a igreja. Um total de 182 pastores da Austrália e da Nova Zelândia pediram demissão quando ficaram sabendo da história. Pediram demissão, saíram da igreja, tá?
Isso foi um total de 40% da comunidade pastoral ali daqueles países que se posicionou a favor do Dr. Ford, né, e contra a instituição. Isso foi realmente horrível. Dr. Ford é considerado por muitos como a maior sumidade teológica a respeito da doutrina do juízo investigativo. Com certeza foi o cara que mais escreveu a respeito disso. E ele, enfim, ele acabou tendo um ministério independente depois, continuou falando a respeito do assunto, tal, mas ele faleceu no passado. Mas é um cara que é um nome muito bom aí para vocês buscarem também. Hoje em dia nós temos outros nomes, como Dale Ratzlaff, Jerry Gladson, Sidney Cleveland, né, uns nomes também muito bons aqui dos Estados Unidos, que são assim, de pessoas que... Essas pessoas que fazem a diferença, né, gente? Essas pessoas que de fato fazem a diferença na história, tá? São assim, são guerreiros destemidos que enfrentam a instituição sem medo e também uma hoste de demônios aí que está por trás desse negócio aí, sem medo de represália nenhuma, né? Eles combatem essas falsas doutrinas, tá? Não com espírito de afronta aos membros. Não, essas pessoas têm que ser tratadas com muito amor, porque eles não são os culpados, né? Agora, os dirigentes, né, e os pastores que sabem da verdade, mesmo assim continuam pregando uma mentira, esses aí a gente tem que confrontar, sim, expor, né, assim como Jesus fazia com os fariseus, tá? Porque é o mesmo espírito que está sobre essas pessoas. É o mesmo espírito que estava sobre os fariseus, é o que está sobre essa igreja e sobre esses dirigentes falsos, hipócritas, e pastores também falsos e hipócritas, que estão enganando as pessoas propositalmente, simplesmente, né, em favor aí próprio, né, para manter a plataforma, para manter a fama, manter o salário, etc. Bom, a gente precisa de mais pessoas com coragem para levantar a sua voz, né, e levar essas verdades aí para o mundo. Então, se você é uma dessas pessoas, meus parabéns. Regace as mangas e vá ao trabalho, meu amigo, porque tem muito trabalho a ser feito. Tá? Para essas pessoas que vão se levantar, eu cito ali Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vá com fé, meu irmão. Seja um guerreiro de Deus.